Olá! Vamos dar início à nossa aula 9, onde nós vamos continuar estudando a parte de funções lineares, lembrando que nós estamos construindo uma ideia, um conceito, não exatamente usaremos aquilo que está escrito aqui, certo? Na aula 8, eu deixei para vocês alguns exercícios, nós tínhamos feito juntos na página 31. Eu fiz com vocês o 38, fiz o 40 e agora eu vou resolver com vocês alguns da página 32, que foram os que eu sugeri que ficasse de atividade para essa semana, ok? Então, a gente vai trabalhar com esses que falam de gráficos. Quero começar com eles. Então, vamos lá. Exercício de número 47. O preço da oferta pública inicial das ações de uma certa empresa foi de R$10. Então, a gente tem no número 47 um valor inicial de R$10, certo? Por ação. E a ação é negociada 24 horas por dia. Desenhe o gráfico do preço da ação durante um período de 2 anos para os seguintes casos. Então, a gente tem aqui um período de 2 anos, certo? Esses são os dados iniciais do nosso problema. Ele fala, acho que eu vou colocar isso aqui para não ficar tão poluído, acho que fica melhor, isso. Ele fala o seguinte: o preço da ação aumenta a uma taxa constante. Essa daqui é uma informação importante. Se ela aumenta sobre uma taxa constante, significa que o nosso gráfico é uma reta e que ela aumenta sempre a mesma coisa todos os dias. Durante os primeiros 18 meses até chegar a R$50. Então, quando a gente chega nos 18 meses, ela está valendo R$50. Lembrando que o valor inicial, que seria nos 0 meses, ela estava valendo R$10. E aqui, daqui para cá, ela tem um crescimento constante, quer dizer, uma taxa constante. Quer dizer que o gráfico dela vai ser uma reta. Período de 2 anos é a mesma coisa que 24 meses. Depois ele fala que ela diminui a uma taxa constante também durante os 6 meses seguintes até chegar a 25. Então, aqui, de 18 mais 6 meses, eu vou para 24 meses e ela vem para R$25. Como é que eu faço uma representação desse acontecimento no gráfico? Que esse é o meu objetivo na aula de hoje. Trabalhar com vocês a representação disso num gráfico. Então, vamos lá. Eu tenho meu eixo Y, tenho meu eixo X. Aqui no eixo X, a gente vai colocar o nosso domínio, que é o momento que esta função vale, certo? Como ele diz lá no início que a gente quer um período de 2 anos, eu tenho que colocar aqui embaixo os meus 2 anos. Antes não vale nada e depois eu não tenho nada. 2 anos, ele tá trabalhando, eu posso colocar em anos aqui, né? 1 ano, 2 anos. Só que ele tá trabalhando em meses. Então, eu vou dividir como se fosse 1 ano, 12 meses, 24 meses. E aqui eu tenho meses. Lembrando da escala, se esse aqui for o 12, o 24 tem que ser o mesmo tamanho que eu tenho para lá. Se eu quiser o 6, vai estar aqui no meio, e o 18 é 12 mais 6 mais 6. Então, os 18 eu tenho aqui, certo? Lá no eixo Y, eu vou colocar o valor dessas ações. Então, aqui eu terei o valor em reais. Então, agora eu vou ver lá em cima quais são os valores que eu tenho em questão. 10, 50 e 25. O meu maior valor é o 50. Então, eu vou ver
1, 2, 3, 4, 5. Eu sempre prefiro trabalhar com as linhas, eu acho melhor do que trabalhar com o centímetro da régua, porque daí eu vou ter que fazer o traçado para lá. Então, eu vou considerar o seguinte, aqui 10, cada linha serão R$10. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, R$50. O que que ele está dizendo? Que as ações que ela sai num valor inicial de R$10. Quer dizer que o meu gráfico começa aqui. Depois, durante os 18 meses, ela aumenta a uma taxa constante até chegar aos 50. 18 meses, ela aumenta a uma taxa constante até chegar nos 50. Bom, nos 18 meses, ela está nos 50, certo? Então, eu tenho esse ponto aqui. Como ele diz que é uma taxa constante, eu posso pegar a minha régua e fazer essa reta aqui, porque ele diz que ela é negociada 24 horas por dia e que ela tem um crescimento constante. Se eu não tivesse essa palavra aqui, taxa constante, eu não poderia fazer esse desenho, tá? Teria que fazer um outro tipo de curva. Nos próximos 6 meses, ela decresce até chegar ao 25 em taxa constante também. Os próximos 6 meses são esse espaço aqui, ó. Nesses 6 meses, ela chega ao 25. Se aqui eu tenho 10, 20, 25. Então, eu vou ter aqui no meio o 25 com o 24. Esse aqui é o valor que ela vai ter depois de 24 meses. Como ele diz também que ela está decrescendo a uma taxa constante, eu posso pegar a minha régua e fazer isso aqui, certo? E tá feito o nosso gráfico lindo sobre o comportamento do preço de uma ação pública. Essa aqui seria a nossa letra A no número 47. Então, ele pede para a gente desenhar o gráfico, né? Desenhe o gráfico do preço da ação durante o período de 2 anos. Tá aqui o gráfico. Caso nós quiséssemos aumentar um pouquinho o nosso entendimento sobre esse exercício, eu quero calcular qual foi a taxa de crescimento. Então, se eu quisesse procurar a taxa de crescimento, eu vou ver o seguinte: eu tenho uma taxa aqui e tenho uma taxa aqui. Nesse período, ela passou de 10 para 50. Então, eu tenho, vamos chamar esse aqui de período 1 e esse aqui de período 2, tá? No período 1, eu tenho uma taxa de... eu tenho do 10 até o 50. Então, o meu valor final foi o 50. Meu valor final foi o 50. Meu valor inicial foi o 10. Em quanto tempo eu tive esse crescimento que vai dar os 40, né? Foi do 10 para o 50, vai dar os 40. Em quanto tempo isso aconteceu? De 0 a 18. Isso significa que eu tenho 18 meses. 10 menos 50 menos 10, 40. Vou fazer, né? 40 dividido pelos 18. 2,22 reais por mês. Essa foi a minha taxa de crescimento. Em 18 meses, ela cresceu 2,22 reais por mês, por isso foi do 10 até os 50. Como esse crescimento foi a uma taxa constante, eu posso dizer que essa taxa foi de 2,22. No período 2, qual foi a minha taxa? Tá, lembrando que esse aqui o exercício não pediu, tá? Eu só estou aproveitando para calcular o valor dessa taxa. Aqui eu fui dos 18 meses aos 24 e o valor dela foi de 50 para 25, né? Lembrando que aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 25. Então, o meu valor final foi 25, meu valor inicial foi 50, num período de
24 menos 18 meses. Eu tô pegando os intervalos, ó. Ela estava em 25 no final, menos o valor inicial, que era 50, dividido pelo tempo que eu tenho, do 18 ao 24. Para eu saber quanto dá do 18 ao 24, eu faço 24 menos 18. Isso aqui vai dar 25 sobre 6. Isso significa 25 sobre 6, 4,17. Lembrando do arredondamento? Passou do 5, aumenta 1. Então, eu vou ter 4,17 negativo, né? Reais por mês. Negativo porque 25 menos 50 é menos 25. Então, aqui eu tenho uma taxa decrescente. Tem sentido. Ela está diminuindo 4,17 reais todo mês, ok? Então, assim que a gente calcula a nossa taxa dentro desses períodos. Taxa no período 1 e a taxa no período 2. Eu posso falar em taxa de crescimento, mas essa taxa de crescimento pode ser um valor negativo, o que vai significar que ela está decrescendo, ok? Então, esse aqui era o exercício, mas o que ele pede mesmo é o gráfico. Olha que bacana, a gente consegue fazer um gráfico tipo aqueles que aparecem na televisão, onde você vai colocando o comportamento que a função teve. Agora, vamos para a letra B. 47. Agora, eu sugiro o seguinte, que vocês peguem a letra B e tentem fazer a letra B sem ajuda, tá? Parem o vídeo e façam a letra B e depois voltem e confiram se ela está combinando com o resultado que eu vou encontrar, ok? Então, vamos lá. 47, a letra B. Novamente, eu quero construir esse gráfico. Então, vamos ver. O gráfico diz o seguinte, que o preço aumenta... Vamos continuando, desculpem a parada. Nós temos aqui que o preço aumenta a uma taxa constante de novo. Se a gente não tivesse essa palavra, nós não poderíamos fazer uma reta, tá? Durante 2 meses até chegar a R$15, diminui a uma taxa constante durante os 9 meses seguintes e chega a R$8 e torna a aumentar a uma taxa constante até chegar a 20. Agora a gente tem 3 partes, tá? Então, vamos lá. Vamos tirar as nossas informações. Novamente, nós temos 2 anos. Aqui embaixo, eu vou representar os meses até 2 anos, que seriam 24 meses. Então, no meio eu tenho 12, no meio eu tenho 18 e aqui no meio eu tenho 6. E aqui eu vou colocar o valor em reais. O meu valor inicial continua sendo R$10 a ação. Só que agora eu vou ver que números eu tenho em função, ó. Eu tenho 10, que é o valor inicial, depois ela vai para 15, para 8 e para 20. Então, eu tenho que ter espaço aqui para marcar até o 20. Então, como eu tenho que ir até o 20, eu vou separar em 5, 10, 15, 20. Vou fazer isso por linha de novo, que nem eu tinha feito lá no outro lado, tá? Porque eu acho mais inteligente, porque a linha está pronta, tá? Por isso que eu uso ela. Então, o meu valor inicial era de R$10. Meu gráfico vai continuar saindo daqui. R$10. Durante 2 meses, ele aumenta a uma taxa constante durante 2 meses até chegar a 15. Se aqui eu tenho 6, 3, 1, 2. Aqui, em 2 meses, ele cresce a uma taxa constante até chegar a 15, ok? Então, eu tenho esse ponto aqui, comportamento da minha ação cresceu até o 15. Se vocês quiserem escrever aqui, eu posso colocar nos 2 meses o valor era 15. Eu dou coordenadas para esse ponto aqui, ó, tá? Posso fazer isso no anterior também, ó. Posso dizer que aqui foi o ponto 18 meses, R$50.
e aqui o meu ponto era 24 meses, R$25. Quando eu olho para esse par ordenado, eu tenho que saber que o primeiro é o valor que está no X do meu domínio, nesse caso, meses, e 25 é o valor do Y, que é o valor em reais, tá? Então, tá marcado o meu ponto. Depois, ele diz que ela diminui a uma taxa constante durante os 9 meses seguintes. Se eu estou no 2, 9 meses seguintes, eu vou chegar até o 11. Então, aqui, 6. Esses passos são 2, então o 11 eu acredito que esteja aqui. Vou diminuir um pouquinho o meu 12. Aqui eu tenho 11 e ela chega a R$8. O 8 vai estar por aqui, ó. Então, a gente vem pra cá para ver mais ou menos onde vai estar esse lugar. Aqui. 11 meses, que são os 9 seguintes, ela vale R$8. E ela decresce, durante os 2 meses até chegar a 15. Diminui a uma taxa constante durante os 9 meses seguintes. Diminui a uma taxa constante durante os 9 meses seguintes. Eu até comprei uma lapiseira nova, mas não tá dando jeito, vou pegar a velha mesmo. Depois ela diz o seguinte, que ela torna a aumentar a uma taxa constante até chegar a 20. Como ele não fala o tempo, e ele fala que é pra gente fazer o gráfico por 2 anos, lá no 24 ela vai chegar no 20. O meu 20 tá aqui em cima, ó. Então, eu vou ter aqui o meu 20. 24 meses, R$20 o valor dessa ação, e ela cresce a uma taxa constante também. Gente, olha que lindo! Quem conseguiu fazer esse gráfico, pensa! Esse aqui é um gráfico que nem vocês têm na TV, que as ações vão fazendo assim, ó, muito legal. Eu adoro isso. Não vou calcular a taxa aqui agora, tá? Eu queria mostrar no de antes e deu certo. Então, aqui, tá feito o gráfico, é só isso. A letra C, eu vou pensar, vamos ver. O preço aumenta a uma taxa constante durante o primeiro ano até chegar a 60. Então, vamos lá. De novo, meus 2 anos. Aqui. Meu eixo Y aqui. Aqui eu vou falar em reais. Aqui eu vou falar em meses. Novamente, eu vou marcar 24 para lá. O meio seria o meu 12, meu primeiro ano. E agora eu vou ver. Ele diz que durante o primeiro ano ela chega a 60. Um escândalo contábil faz o preço da ação cair instantaneamente para 25. E o preço continua a cair durante os 3 meses seguintes, a uma taxa constante, até chegar a 5. Em seguida, aumenta a uma taxa constante até chegar a 12 no final do período de 2 anos. Então, eu tenho valores de 5, 25 e 60. Então, eu vou ter que marcar aqui no meu gráfico até os 60. Então, vamos ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aqui eu consigo fazer um gráfico com uma escala diferente do anterior, para ele ficar mais aberto e eu conseguir enxergar. Como aqui eu tenho 12 meses, eu posso deixar sempre... 12 meses não, desculpa, 24 meses ou 2 anos, que é o tempo que eu tenho, vai ficar sempre igual. Mas aqui eu consigo variar para poder visualizar melhor a minha curva. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cuidem o seguinte, aqui a primeira linha é 10. Cuidem para não começar esse 10 lá na segunda, tá? Bom, vamos ler de novo agora. O preço sai do 10, como em todas elas, porque era o nosso valor inicial. Ele diz que ele aumenta a uma taxa constante durante o primeiro ano até chegar a 60. Nossa, vamos lá. 12, o 6, o 3, o 1 e o 2. Esse pedacinho aqui é o meu 1. No primeiro ano, desculpa. O preço aumenta a uma taxa constante durante o primeiro ano, até chegar a 60. Primeiro ano eu tô aqui. Ainda bem. Ficar uma subida grande lá. Até 60. Então, quando deu 12 meses, a ação estava valendo 60. Como ela teve um crescimento constante, eu posso fazer
isso aqui. Porque uma taxa constante significa que o meu gráfico é uma reta. Isso a gente já aprendeu. Então, tá aqui a palavrinha mágica da taxa constante. Agora, olha só. Um escândalo contábil faz com que o preço da ação caia instantaneamente para 25. O que significa isso? Que daqui ela não vai descer para 25, ela vai cair instantaneamente. Isso quer dizer que ela vai estar aqui no próximo segundo. Então, aqui a gente vai sair com a nossa ação. Só que numa função, qual era o valor dela em um ano? Eu não posso ter dois valores, então eu não posso ter dois pontos fechados aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Como ele diz que nos 12 meses, quando deu um ano, ela caiu instantaneamente para cá, o valor dela vai estar aqui embaixo. Então, aqui em cima, eu vou deixar uma bolinha aberta e aqui eu vou colocar o 12 e o 25. Isso significa que ela caiu instantaneamente. Estava chegando perto de um ano, estava chegando perto dos 60. De repente, ela caiu para 25, ok? E no primeiro ano, ela estava aqui embaixo. Agora, ele diz que o preço continua a cair durante os 3 meses seguintes, a uma taxa constante até chegar a 5. 3 meses seguintes. Aqui eu teria 18, aqui eu teria o 15. 3 meses seguintes eu estou no 15, até chegar a 5. 5 é o meio da minha linha. Então, ela vai estar aqui. Ela cai a uma taxa constante nos 3 meses seguintes, ok? Até chegar ao 15. Em seguida, aumenta a uma taxa constante até chegar a 12 no final dos 12 meses. 12, eu estaria aqui, ó. Então, vamos lá. Até chegar ao 12, lá nos 24. Então, aqui eu teria 24 meses, R$12. Olha que lindo esse gráfico. Gente, eu acho isso magnífico. A gente conseguir fazer um modelo matemático para o preço das ações, onde a gente está traçando, de acordo com uma escrita matemática, a gente faz uma representação gráfica. Muito legal. Eu posso tirar as informações daqui, olhando para o gráfico. Ela cresceu no primeiro ano, de 10 até 60. Aconteceu alguma coisa que ela teve uma queda brusca, instantânea, continuou caindo e depois se recuperou um pouco. Então, ela estava no saldo, no final das contas, em 2 anos ela saiu de 10 e foi para R$12. Se a gente for olhar o início e o fim, como se não tivesse acontecido nada no meio do caminho, ela foi de 10 para 12, certo? De 10 para R$12. Aqui, ela foi de 10 para R$20, mas ela teve um crescimento, um decrescimento e um crescimento de novo. Aqui, se você olhar, agora ela tá valendo 12, mas lá no meio do caminho ela chegou a valer 60, certo? Depois ela caiu mais e subiu. Então, quando você olha o meio, você tem a história do que aconteceu com essa ação. Quando eu olho daqui para cá, início e fim, saiu do 10 e chegou no 12, certo? Em 2 anos. E aí, tá feito o exercício. Então, essa era a ideia que eu queria trazer para vocês da construção de gráficos. Continuando, agora a gente vai ver a fábula da tartaruga e da lebre. Nós vamos fazer a representação. Aqui eu peço que vocês redobrem a atenção e quem quiser parar o vídeo para tentar fazer sozinho, primeiro, à vontade, tá? Mas aqui a gente está construindo novamente um conceito. Então, eu peço a atenção de vocês para a ideia que a gente vai construir com este exercício, tá? Não pensem que eu nunca vou fazer o gráfico de uma lebre correndo com uma tartaruga. Não vai mesmo. Mas com o gráfico da lebre e da tartaruga, nós vamos fazer um pensamento, nós vamos conseguir compreender uma ideia, certo? Então, vamos lá. A lebre e a tartaruga. Na fábula,
de Esopo, a lebre e a tartaruga se move com velocidade constante do início ao fim da corrida. No início, a lebre também se move com velocidade constante, muito maior que a da tartaruga, mas depois de algum tempo está tão na frente que resolve parar e tirar uma soneca. Quando a lebre acorda, vê que a tartaruga está se aproximando da linha de chegada e corre a toda velocidade, a mesma do início da corrida, tentando alcançá-lo, mas perde por uma pequena diferença. Plote no mesmo gráfico as distâncias percorridas pela lebre e pela tartaruga em função do tempo. Então, é isso que eu quero, ó. Um gráfico com as distâncias percorridas pela lebre e pela tartaruga em função do tempo, da linha de partida até a linha de chegada. Então, eu vou tentar fazer um desenho. Aqui a gente vai ter a lebre, certo? E nós vamos ter a tartaruga. Eu não sou uma boa desenhista, ok? A lebre e a tartaruga. Aqui é a partida. E aqui eu tenho a chegada. Chegar, partida e a chegada, certo? Aqui eu tenho o espaço para as duas correrem. Ele fala que a tartaruga começa numa determinada velocidade, vamos supor que aqui a gente tenha a distância em metros, e aqui eu tenho o meu reloginho passando o tempo, ok? Meu relógio está contando o tempo aqui, e aqui eu tenho a distância em metros. Ele diz que a tartaruga sai e percorre essa distância com a mesma velocidade o tempo inteiro. Então, velocidade é distância por tempo. Se a tartaruga faz isso com uma velocidade constante, do início até o fim da corrida, significa que ela começa e ela vai sempre com a mesma velocidade, até chegar ao final. Quer dizer que ela descreve distâncias iguais em tempos iguais. Se ela demora 10 segundos para fazer 1 metro, ela vai demorar 10 segundos para fazer todos os metros. Então, ela vai fazer isso aqui, certo? Velocidade constante, distâncias iguais em tempos iguais, tá? Isso é importante, é um conceito chave para vocês usarem em todas as outras atividades que falarem de velocidade constante. Velocidade constante são distâncias iguais em tempos iguais, ok? A lebre, diferente da tartaruga, ela sai correndo, dorme e depois corre de novo. Então, ela faz uma velocidade constante, depois ela fica parada um tempo aqui e depois ela continua correndo. Então, essa aqui faz assim, vai devagar e sempre. Essa aqui corre, para e corre de novo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para colocar este gráfico, colocando o tempo em um dos eixos? Lembrando, mantenham a atenção para conseguir compreender, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui embaixo o eixo do X, que a gente vai chamar de eixo do tempo. E aqui a gente vai chamar o eixo das distâncias em metros. Então, eu tenho tempo passando, distância passando. Essa corrida vai terminar num determinado tempo X que a gente não sabe qual que é. Um determinado tempo T, ele não fala quando. Mas eu vou dizer que esse tempo é o tempo final dessa corrida. Gente, vocês nunca vão fazer um gráfico sobre uma tartaruga, tá? Nós estamos construindo esse gráfico para vocês compreenderem uma ideia, que aqui no final eu vou ter o tempo final e uma distância final que ele não precisa dizer qual é.
Mas eu vou dizer que nessa linha aqui vai ser o final da minha corrida. É como se a tartaruga saísse daqui, a tartaruga e a lebre saíssem daqui até aqui, porque é a distância do zero até a chegada, que é pegar esse gráfico e colocar essa linha e colocar ela em pé. Só que ela vai sair daqui e vai chegar a esse final dentro deste tempo. Então, na verdade, eu vou ter a tartaruga saindo daqui, chegando no final neste tempo. Se ela vai chegar no final neste tempo, quando o tempo acabar, ela vai estar aqui no meu gráfico. Aqui ela sai daqui e chega aqui, as duas, certo? Só que o relógio tá contando aqui do lado, ó. Quando a gente vai fazer um gráfico com as duas num plano cartesiano, a gente tem que pensar que a nossa corrida vai acontecer daqui até aqui, ó. Sai do zero com tempo zero, distância zero, largada, tempo zero, cronômetro não começou a contar. Ela vai começar a correr, avança na distância, mas avança no tempo. Então, a gente vai ter um traço para cá, certo? Ele diz que a tartaruga começa e faz sempre o mesmo tempo para a mesma distância. Então, ela anda tantos metros para cada tempo que passa, sempre a mesma coisa. Ou seja, ela sobe a mesma quantidade para a mesma quantidade que ela vem para cá. Isso significa que ela está correndo a uma velocidade constante. E a velocidade constante significa distâncias iguais em tempos iguais. Se essa velocidade é constante, a gente vai ter a tartaruga fazendo isso aqui. Esse aqui vai ser o caminho da nossa tartaruga. Distâncias, a mesma distância dentro do mesmo tempo, certo? Isso aqui é uma ideia muito importante que vocês têm que conseguir compreender para tirar da tartaruga e levar para um outro conceito, até mesmo a ação. No final de 2 anos, a ação estava valendo X reais e teve um crescimento constante. A gente vai fazer isso aqui, ok? Agora vamos ver a lebre. Lembra que a lebre sai do zero, corre, para no tempo, ou seja, o tempo continua passando, mas ela parou na distância, ela dorme e depois ela quer correr mais, mas ela chega depois da tartaruga. Se ela chega depois da tartaruga, quando a gente for olhar o tempo, ela vai ter que passar por aqui um pouquinho antes, ou o tempo da tartaruga, para ela chegar no final, da lebre, desculpa, para ela chegar no final, vai ter que estar um pouquinho mais para cá, porque ela passa pela linha de chegada depois da tartaruga. Então, eu tenho o tempo da tartaruga e o tempo da lebre. Vamos ver. Ela sai correndo mais rápido do que essa aqui. Quer dizer que em menos tempo, ela anda uma distância maior. Se ela tem uma taxa de variação maior de distância, ela vai sair mais rápido. E sair mais rápido significa que ela vai ter uma inclinação maior. Aqui eu tenho a minha lebre, certo? Ela está correndo mais rápido. Olha só, nesse tempo aqui, que não importa quanto é, a tartaruga ainda está aqui e a lebre já está lá na frente, quase chegando, certo? Só que ela decide dormir. Como é que eu represento a lebre parada, dormindo? Eu vou pegar ela aqui, ela não troca de posição, o tempo continua passando, mas ela continua neste lugar aqui, ó. Ela não vai para frente e nem volta. Então, eu vou ter a minha lebre aqui. Observem que nesse pedacinho aqui, ó, a lebre tá dormindo, olhem a posição. A lebre tá dormindo e a tartaruga passa por ela bem devagarinho. Aqui é o tempo em que a tartaruga passa pela lebre. Ó,
Por quê? A distância é a mesma e o tempo é o mesmo, então elas estão no mesmo lugar. Essa aqui cresceu mais rápido, ou seja, ela correu e depois parou. A tartaruga sempre do mesmo jeito. Quando a lebre se acordou, ela continua aqui, mas a tartaruga já está lá na frente. Quando ela acorda, ela tenta sair correndo e ela corre do mesmo jeito que ela correu aqui. Se ela corre do mesmo jeito que ela correu aqui, eu tenho que estar com a mesma inclinação, certo? Então, daqui ela vai sair, acho que ela dormiu um pouquinho mais, então para ela poder passar. Ela vai sair correndo e vai passar aqui. Ela corre de novo com a mesma velocidade que ela correu no início. Se eu tenho que mostrar que ela vai correr com a mesma velocidade que ela correu no início, a inclinação que eu tenho aqui tem que ser a mesma inclinação que eu tenho aqui, ó. Ok? Então, aqui eu tenho a corrida da lebre depois. A linha de chegada está aqui, a lebre chegou num tempo depois, ou no tempo que a tartaruga chegou, a lebre ainda estava mais para baixo. E assim a gente tem um modelo matemático. Deixa eu fazer um colorido. Esse aqui é o da lebre e esse aqui é o desenho do que fez a tartaruga. Só que aqui vocês têm que organizar o olho de vocês para vocês conseguirem entender o que se passa aqui, ó. Ela ganhou distância muito mais rápido do que a lebre. Depois ela teve um equilíbrio, ficou parada, e aí ela tentou correr de novo, mas não deu tempo, porque no tempo final, que foi quando a tartaruga chegou, aqui no final da corrida, a lebre estava aqui ou ela chegou num tempo depois. Gente, se vocês conseguirem compreender esse gráfico, vocês estão muito bem. Só que, como eu falei, para conseguir fazer isso, vocês vão ter que colocar uma atenção gigantesca, um modo focado magnífico, mas vai dar certo, tá? Tenho certeza que vocês conseguem fazer isso. E agora, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar para vocês fazerem. Então, esse aqui eu tenho a aula 9. Quero que vocês pensem no 49, no 50, no 53 e no 55, ok? Eles são de construção também. Talvez eu faça um novo vídeo só com eles, mas senão esse aqui vai ficar muito comprido. Então, quero deixar um abraço para vocês